Olá, amigos, tudo bem? Nós recebemos aí algumas solicitações para falar sobre endometriose. O que é endometriose? Endometriose é uma condição na qual o endométrio, que é a camada interna que reveste a parte de dentro do útero, começam a crescer em outras regiões do organismo, do nosso corpo. Os principais sintomas dessa doença, da endometriose, são dor no período menstrual, infertilidade, dificuldade para engravidar, dores nas relações sexuais com penetração também. Esse problema normalmente ocorre na região pélvica, embaixo da barriga, na parte de baixo da barriga, fora do útero, como nos ovários, nas trompas, no intestino, no reto e também na bexiga e no peritônio, que é a camada que reveste a parte de dentro da barriga. No entanto, esse tecido também pode crescer em outras partes mais longe, como no cérebro, no pulmão, em outras partes mais longe do organismo. A endometriose é um problema comum, às vezes ela pode ocorrer em gerações seguidas da mesma família, como caráter familiar. Por exemplo, a avó tem endometriose, a mãe, a filha, a tia, todo mundo tem endometriose. Embora normalmente a endometriose seja diagnosticada entre 25 e 35 anos de idade, a doença provavelmente começa alguns meses após o início da primeira menstruação. Eu queria falar para vocês um pouco sobre a relação endometriose e infertilidade. A endometriose e a infertilidade são associadas em 50% dos casos, ou seja, 50% das mulheres que têm endometriose vão sofrer problemas de infertilidade. E em 50% dos casos de infertilidade, a mulher tem diagnóstico de endometriose, ou seja, são problemas que estão muito associados. Na endometriose, geralmente o que ocorre são que as tubas uterinas ficam obstruídas, inflamadas, e isso aí vai impedir a passagem do espermatozoide e do óvulo para que ocorra a fecundação. Ocorre um processo inflamatório crônico com aderências nessa região, e isso aí provoca essa obstrução nas trompas. A presença de endometriomas, que são cistos de endometriose naquela região, geralmente nos ovários ou na trompa, vão comprometer também a fertilidade. A explicação para que a endometriose acometa órgãos tão distantes como o pulmão, o cérebro, como eu acabei de falar, é que às vezes as células endometriais elas vão se disseminar através da circulação. Elas são transportadas pelo sangue e vão se implantar nesses órgãos bem distantes. Os sintomas variam de acordo com a área acometida. Por exemplo, se a pessoa tem endometriose pulmonar, ela pode ter tosse, pode ter sangramento na tosse. Se a pessoa tem endometriose na bexiga, ela pode ter dor, sangramento quando vai urinar. Se a endometriose acomete o intestino, a pessoa pode ter dor ao evacuar, diarreia, sangramento nas fezes. Endometriose na região ciática pode provocar dor lombar, dor no músculo posterior das coxas. A endometriose no diafragma vai provocar dor no ombro, dor no pescoço. Quanto ao tratamento da endometriose, ele vai depender muito da classificação dessa doença. Então, existe uma classificação que vai classificar a endometriose entre leve, moderada e grave. Cada tipo de endometriose é tratada de uma forma. Essa classificação ela se baseia nos achados intraoperatórios. Então, é muito importante, geralmente, quando se diagnostica a endometriose, às vezes se fazer uma laparoscopia, que é o tratamento padrão ouro, que vai identificar o local, os focos, a quantidade, onde eles estão implantados, e para a partir daí a gente planejar o tratamento da doença. Quais são os fatores de risco para a endometriose? Uma mulher, por exemplo, cuja mãe e a irmã têm endometriose, apresenta 6 vezes mais probabilidade de desenvolver essa doença. Então, o caráter familiar é um dos principais fatores de risco. Existem outros fatores, como cirurgias do útero, como cesárea, miomectomia, anormalidades do útero, cirurgias do útero, anormalidades também, malformações uterinas. Os principais sintomas, como eu já falei, são dor pélvica, dor na região de baixo da barriga, associada geralmente ao ciclo menstrual, ou seja, mulher que tem muita cólica, muita dor na época da menstruação tem uma chance grande de ter esse problema. Dor na parte de baixo do abdômen, geralmente em cólicas, também pode ocorrer 1 semana ou 2 antes de começar a menstruação e ocorrendo de forma cíclica, é muito comum da endometriose. Dores nas relações sexuais com penetração, dor ao urinar, dor ao defecar, especialmente também relacionadas ao período menstrual.
infertilidade, dificuldade de engravidar, fadiga, diarreia, moleza, indisposição. A intensidade da dor nem sempre está relacionada com a extensão do problema. Algumas mulheres com doença muito severa, muito intensa, às vezes têm pouca dor. E mulheres que às vezes sentem muita dor, muito desconforto, às vezes apresentam uma doença mais leve, mais branda. Muito importante, pessoal, buscar ajuda médica ao você sentir os primeiros sintomas de endometriose, porque o médico vai poder diagnosticar e investigar melhor. Se você sente dores acima do normal durante o período menstrual, isso não é muito comum. É bom procurar o médico investigar para saber se não se trata do quadro de endometriose. O diagnóstico de endometriose, ele se baseia nos achados clínicos, na investigação clínica, na anamnese, exame físico e também o médico vai se utilizar de alguns exames complementares. Inicialmente se faz uma avaliação com ultrassonografia, mas existem outros exames também que vão ajudar bastante no diagnóstico da endometriose, como a ressonância e também o que chama de padrão ouro, né, hoje em dia, que é a laparoscopia, que é um exame que se vai introduzir uma câmera através de uma pequena abertura na parede abdominal e a partir daí você vai observar os focos e os locais de implante das células de endometriose. Existem várias opções de tratamento, que incluem tanto tratamento medicamentoso como cirurgia simples para retirar os focos da endometriose e até a cirurgia mais radical com a retirada do útero e do ovário. Como eu falei aqui, o tratamento vai depender do grau e da classificação da endometriose. Se for muito intensa, às vezes se necessita uma cirurgia mais radical. Nos quadros mais leves, você pode tratar com medicação ou às vezes só com a laparoscopia mais simples, retirando-se os focos da endometriose. O tratamento vai depender da idade da pessoa, do paciente, da gravidade dos sintomas, da gravidade da doença. Vai depender se você deseja ainda ter filhos. Então, assim, são vários fatores que vão ser analisados para se definir qual é a melhor estratégia de tratamento. As complicações possíveis mais comuns da endometriose são câncer e também a infertilidade. Quem tem endometriose pode engravidar? Pode sim. A endometriose é uma causa muito comum de infertilidade, mas quem tem endometriose pode sim tentar engravidar. A endometriose ela não vai causar nenhuma malformação no feto, nenhum problema de desenvolvimento do feto. Simplesmente a endometriose causa uma dificuldade da mulher engravidar, mas não vai aumentar o risco para a criança. Quanto ao tratamento, em casa também você pode usar algumas medidas para aliviar os sintomas da endometriose. Então, tome banhos quentes, você pode usar bolsas de água morna, usar analgésicos, procurar relaxar os músculos da região pélvica, reduzindo a dor no local. É importante praticar exercícios físicos, ter alimentação saudável, como frutas, verduras e legumes, alimentação menos gordurosa. Tudo isso aí também vai ajudar a reduzir os sintomas da doença. Alguns estudos mostram que a prática de atividades físicas ajuda a amenizar os sintomas e também a melhorar a qualidade de vida de quem tem endometriose. Se você está lidando com esse tipo de problema, com essa doença, existem também alguns grupos de apoio, alguns grupos que vão ajudar você a lidar com isso e aí você vai poder tratar e ter uma melhor qualidade de vida. Às vezes, simplesmente conversar com outras mulheres que têm essa mesma experiência, que têm esse mesmo problema, vão te ajudar a lidar com isso. Não há maneiras de prevenir endometriose, mas você procurar ter hábitos saudáveis, dieta equilibrada, fazer atividades físicas e procurar ter filhos mais cedo, evitar postergar muito a época da gravidez e amamentar o mais cedo possível, isso aí com certeza vai ajudar, são fatores protetores, ok? Se você achou que esse vídeo foi interessante, então deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal no YouTube para receber notificações e compartilhe com algum amigo que você acha que vai se beneficiar.